Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Annali Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o romance Mansfield Park, da escritora britânica Jane Austen, publicada no Brasil pela editora Nova Fronteira. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá conversar sobre este romance aqui da Jane Austen. Mais uma vez, eu fico muito alegre de trazer uma resenha em torno da obra desta autora aqui maravilhosa, que se tornou uma das minhas prediletas da vida. E hoje falaremos sobre Mansfield Park, que eu li nesta edição da Nova Fronteira, com a tradução da Laura Alves e do Aurélio Rebelo, com o prefácio da Raquel Salaberry Brião, tá? Então vamos conversar sobre ele, mas antes eu gostaria de convidar você que está aqui comigo, não se inscreveu ainda, para se inscrever ali embaixo, clicar no sininho, assim você recebe as notificações fresquinhas na sua casa. Assim que eu publico o vídeo, você pode vir aqui e conferir o conteúdo na hora. Se você gosta de resenhas literárias com profundidade, este aqui é o canal para você. Eu tento trazer sempre as reflexões que eu tenho em torno das obras que leio, com meus sentimentos, as minhas percepções, um pouco de contexto. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Bom, então vamos falar sobre o enredo, eu vou falar um pouco sobre o que encontramos nesta obra aqui de Jane Austen. Temos uma personagem principal, que é a Fanny Price, que é uma garota que a gente acompanha durante alguns anos da vida dela. Ela é uma menina que nasceu em uma família muito simples, com muitas dificuldades financeiras. A mãe dela tem duas irmãs que têm uma vida um tanto melhor devido ao casamento, basicamente, que é uma grande questão da obra da Jane Austen, né? Como que as mulheres daquele período, ou antes daquele período em que ela escreve, sofriam esta realidade, né? De serem sempre dependentes de um bom casamento, de um bom nome, nunca ter uma renda própria, nunca ter a possibilidade de escapar a este fim que é o casamento. Então, a Fanny é filha de uma mulher que teve um casamento um pouco pior que as irmãs e que tem muitos filhos, e ela é escolhida para ser adotada, criada com a tia, o tio, na propriedade Mansfield Park. Então ela vai para lá, ainda pequena, ela sofre muito com essa separação. Ela tem uma relação muito próxima com seu irmão, o William. Claro, né, como toda criança a gente espera, também fica sofrendo pela falta, assim, né, da sua casa, do ambiente que ela cresceu, né, na área ali mais urbana e da família e tudo mais. Mas a partir deste momento, ela é recebida pela família do senhor Thomas Bertrand e da sua tia, Lady Bertrand, que tem 4 filhos, né? São 2 homens e 2 mulheres, o Tom, o Edmund, a Maria e a Júlia. Eu vou falar de maneira brasileirada, tá? Os nomes, gente, para facilitar. E aí a Fanny é criada junto a essa família, porém mais ou menos criada junto, né? Porque a verdade é que a outra tia dela, a senhora Norris, que é uma viúva, ela se torna viúva aqui, na verdade, é assim, ela é aquela falsa generosa, ela é falsa moralista, assim, ela convence a irmã a receber a Fanny na casa dela, convence de que elas precisam, né, ajudar a outra irmã que tem uma condição muito difícil e tal. Eles pensam que ela vai compartilhar, né, trabalho, e ela meio que joga para eles ali o fato, né, o cuidado, principalmente aqueles cuidados que demandam dinheiro, porque ela é uma grande mão de vaca, a senhora Norris, e tudo que ela pensa ou faz é meio que voltada às suas próprias economias. Enfim, né, aquela personagem que a gente ama odiar. E aí a Fanny se muda, ela vive durante muito tempo lá com esta família, ela vai se tornando uma mulher muito correta, muito ética, com a moral muito estabelecida, ao contrário dos seus 3 primos, do Tom, da Maria e da Júlia, porque o Edmund é
O outro mocinho aqui da história, né, uma protagonista importante, o primo que a Fanny mais gosta, em que ela mais se reconhece. Eles têm muitos pensamentos em comum, eles se parecem de muitas maneiras, eles têm valores muito semelhantes, e isso vai se solidificando e se arraigando cada vez mais, né, ao longo da vida. E aparece nesse meio tempo, né, eles ganham vizinhos novos que começam a viver ali na casa paroquial. É outra coisa que aparece muito na obra da Jane Austen, né, algo comum ali da sociedade da época, essas famílias que vão viver na casa paroquial, porque o homem é o pároco, cuida ali, né, da vida religiosa de uma região, né, por exemplo aqui de Mansfield Park. Então nós temos o senhor e a senhora Grant vivendo ali, e eles em algum momento recebem os meio-irmãos da senhora Grant, que são Henry e Mary. Tem mais ou menos a idade ali dos primos, né, do Tom, do Edmundo, e Maria, Júlia e Fanny. E eles vivem ali naquela coisa, né, também muito da literatura de Jane Austen, aqueles encontros, aquelas visitas, aquela tentativa de se ocuparem, né, ali de tirarem um pouco o tédio dos dias e passarem os dias de maneira mais divertida, os jogos, a música, que tem muito, né, na literatura da Jane Austen. Em dado momento, um deles, eu acho que é o Tom mesmo, que tem a ideia deles montarem uma peça de teatro. E, gente, juro, isso se desenrola durante muito tempo ali no começo do romance, fica muito tempo nisso, eles escolhendo qual vai ser a peça. E a Fanny e o Edmund, a princípio, eles se colocam muito contrários a essa ideia. Afinal de contas, o Thomas, né, o pai, o senhor, ele não está presente para poder apoiar ou permitir isso na casa dele. E uma montagem de uma peça se dará entre homens, né, jovens solteiros e mulheres solteiras, o que é um escândalo. E a Fanny vê dessa maneira e não concorda de jeito nenhum em algum momento, porque o Edmund começa a ter, né, um olhar bastante interessado na Mary Crawford, né, que é essa vizinha que está vivendo ali na casa paroquial. Então, em algum momento, ele meio que se convence a participar em nome de algo mais honroso e tal, mas assim, né, aquele miguezão, porque a gente percebe que ele quer mesmo agradar um pouco a Mary, que participa da peça. Isso se desenrola, mas na hora que eles estão lá ensaiando, que conseguem decidir a peça, conseguem dividir ali as personagens entre eles, e a Fanny sempre achando aquilo um horror, o Sr. Thomas acaba chegando na propriedade antecipadamente e acaba com a festa da galera, né, gente? Ele fala de jeito nenhum o que tá acontecendo, não acaba com isso, é um absurdo, assim, né, resumidamente. E o que acontece é que o Edmund vai tendo essa aproximação em relação a Mary Crawford. Ela é uma personagem bastante controversa, me interessou bastante. Eu vou depois fazer a minha crítica, tá? Só tô tentando fazer um enredo rápido aqui. E ele se interessa por ela, a Fanny percebe que eles têm muitas coisas que são muito diferentes e valores diferentes, o que seria impossível, né? Uma convivência, um casamento saudável, interessante. A Fanny enxerga, né, uma impossibilidade dessa relação se estabelecer. As irmãs, que são quase aquela coisa da Cinderela, né? As irmãs que tinham tudo para dar certo, mas acabam se desviando, sendo muito invejosa, uma tem ciúme da outra, tem muitas preocupações em relação aos homens, que também é algo da Jane Austen, né? Essa crítica que ela coloca em relação a isso, o interesse, né, em fazer um bom casamento, em chamar a atenção de homens bonitos e ricos e com propriedades. Elas têm muito essa preocupação. Acaba que a Maria, né, que é a mais velha, ela se casa e vai viver em Londres, e a Júlia acaba acompanhando a irmã nesta empreitada aí, né, do casamento. As duas estavam muito interessadas no Henry
Crawford, né? Que é um antagonista aqui da história, né? Essa personagem malandra. Não é exatamente o malandro que a gente conhece, mas ele tem essa coisa, né? Ele é esse sedutor, conquistador, que tem muita lábia, que não é uma pessoa muito compromissada na vida, mas que acaba levando muita gente com o seu papo, né? Com a sua boa língua. E a Fanny é a única que não cai no papo e vê isso tudo acontecer, mas aí a Maria casa, vai para Londres, a Julia acompanha, e a Fanny tem seus dias nessa propriedade de Mansfield Park, ao lado das suas duas tias, da sua tia mão de vaca e muito ruim com a Fanny, né? Ela nunca deixou a Fanny acender a lareira no quarto dela, sempre convenceu os tios de que a Fanny tinha que ser realmente tratada de maneira diferente, que ela não podia se confundir com os reais herdeiros, né, daquela família. Mas a Fanny, ela, embora a gente, né, pudesse esperar que ela crescesse, se tornasse rancorosa, que ela tivesse raiva, muito pelo contrário, essa menina muito doce, muito madura, muito cheia, né, de ideias corretas e tal, tanto que me irritou um pouco, mas depois eu falo sobre isso. E no final, assim, né, gente, acontecem algumas coisas que geram muita polêmica, muito problema para a família, relacionadas principalmente às duas filhas, que também é algo que Jane Austen põe na literatura dela, né? Essas escolhas erradas que acabam desvirtuando a mulher, o sobrenome, a família sofre muito com isso. A Mary, o Henry e o Edmund e a Fanny, eles têm ali uma relação meio, né, as duplas, né? O interesse do Henry em conquistar e seduzir a Fanny, porque ele vê que ela é a única que não cai de quatro por ele ali na Mansfield Park, então afinal é ela quem vai interessá-lo, né? Ele faz juras de amor a ela, ele pede em casamento e coisas vão acontecendo. O Edmund também tem essa vocação que ele quer seguir, né, de ser o pároco, e a Mary sempre se coloca muito contrária a essa profissão, ela não se conforma que ele quer viver, né, com aquela pouca renda, que é um absurdo, mesmo ele não sendo o filho, né, mais velho, portanto, não tendo direito à herança, né, do pai, mas ele poderia ter, assim, um status melhor, né? Ela tem essa coisa meio urbana, de gostar da cidade, tem uma relação um pouco com o começo, principalmente, muito difícil com a vida ali mais rural. E aí, no final, né, não vou contar, mas a gente tem o que a gente espera que aconteça, né, da Fanny se dar bem, um pouco melhor, ela tem uma certa ascensão aqui, principalmente de posição, né, social e de posição, principalmente em relação à família. Basicamente é esse o enredo. O que eu quero só acrescentar aqui na resenha, né, para não ser apenas um resumo, para ser uma resenha, é a minha relação com a obra, tá? Essa aqui, então, gente, é a terceira, como eu falei, obra romance da Jane que eu leio na sequência cronológica de publicação, e eu senti que foi o dos três, né, Razão e Sentimento, Orgulho e Preconceito e agora Mansfield Park, é o que eu menos gosto. Eu menos gosto porque eu achei que ele sim tem a presença da ironia, da crítica social e de personagens interessantes, ele tem a presença disso, que é o que eu encontrei nas outras obras da Jane Austen, mas eu achei que, ao contrário das outras, ele é muito narrado e pouco descrito. O que eu quero dizer com isso? É muito explicado, é muito narrado na voz da narradora e tal. O que a personagem é, como ela se caracteriza, como ela pensa, sabe assim, em vez de ter a descrição, de ter diálogos, de isso ficar por conta do leitor, da leitora. Então, assim, nos outros eu sinto que Jane Austen soltou mais, assim, a descrição e foi numa construção das personagens, algo mais orgânico, e a gente entendendo essas personagens, capturando, né, o que tem no fundo das suas ações, das suas escolhas. Eu senti muito falta disso, é muito narrado e acaba se tornando muito arrastado. Eu senti que em 2 ou 3 momentos ali do romance, alguma ação, alguma coisa ali a se resolver se arrastou demais pra mim. Claro que a gente tá falando de uma leitura que sou eu, no século XXI, com essa
com esse outro tempo. Mas, gente, eu tô fazendo comparação com as minhas outras duas leituras, então tô tentando não ser anacrônica, estou só realmente vendo da obra em geral da Jane Austen e porque esse aqui me incomodou mais. Então eu acho que em alguns momentos se arrasta, por exemplo, essa decisão da peça, pra mim foi chato, sabe? Tipo assim, e quando apareciam diálogos, que é algo que a Jane Austen coloca bastante nas obras dela, e nos outros eu senti que eram interessantes, que não eram enfadonhos, mas aqui os diálogos são pouquíssimo interessantes, sabe, assim, e, tipo, não acrescentam em nada, com aí a finalização do romance, sabe a novela da Globo, quando se arrastou, aí no último episódio, todo mundo resolve a vida, todo mundo vai mostrando pouco a pouco, só que acaba sendo muito corrido. Eu senti isso nesse romance, tipo, chega o último capítulo, ela finaliza, ela vai contando um pouco, assim, o que aconteceu com tal, fulano, cicrano e tal, não sei o que, e assim, corrido, e a grande, ou seja, a união que nos interessa aqui, a grande finalização, o que acontece, como foi, eu achei um anticlímax, que talvez seja, sim, uma coisa intencional da autora. Eu sei que Jane Austen é muito crítica, que na verdade não é a união das personagens, das protagonistas, que é o que interessa. Ela quer outras coisas, mostrar a sociedade, a relação entre as pessoas, as hipocrisias, os defeitos das pessoas. Eu sei que é isso, mas, né, uma vez que estamos envolvidos todo o tempo com os sentimentos da Fanny, como vai sendo construído, como a relação dela e do Edmund vai crescendo, a gente quer que isso seja bem trabalhado, né? E aí chega lá e é uma correria e é muito anticlimático, assim, tipo... E, gente, por fim, vou colocar a minha última crítica, assim, né, de relação. Eu achei essas personagens muito... blé, sabe? Mais gostei de acompanhar e que eu tinha mais interesse eram aquelas antagônicas, eram aquelas que realmente não eram o mocinha, sabe? Que traziam polêmica e que eu acho que Jane Austen colocou também de propósito, né? Construiu de maneira a nos deixar interessados por essas personagens. Por exemplo, a Mary Crawford, ela era muito polêmica, ela falava umas coisas que eles consideravam um absurdo, sabe? Como ela tem coragem de falar isso em voz alta, pensar isso, ela tá errada, não é moral isso. A senhora Norris, que é uma cretina, e ela que me mais, né, tipo, acabou me interessando mais. Mas assim, as duas protagonistas, vou te falar a verdade, que pra mim, sabe? Tipo, muito certinha, muito... Por exemplo, a Elizabeth de Orgulho e Preconceito. Cara, tipo, ela tem vários momentos que ela é muito interessante, porque ela é inteligente, ela é perspicaz. A Fanny é sempre muito simples e muito sofrida, assim, e ela, mas mesmo quando ela tá protagonizando ou sendo perspicaz, né, tendo essa inteligência emocional, assim, pra mim ela tá, tipo, sabe, uma sem graça, muito sem sal, assim, pra mim. Então, por isso eu acho que eu não consegui me conectar tanto a elas, né? O Edmund também, como mocinho, assim, sabe, pra mim tava meio chato. Eu sou muito mais o Mr. Darcy, eu sou muito mais as personagens de Razão e Sentimento, por exemplo, tá? Mas, apesar de tudo isso, eu adorei essa viagem. Jane Austen, mais uma vez, me trouxe um alento, me trouxe um sorriso no rosto, adoro ironia, adoro crítica social, e tem isso aqui também. Então, valeu a pena, apesar, né, de todas essas minhas críticas. E é isso. Agora, quero saber se você já leu esse livro, o que você achou, se você gosta mais ou menos dele em relação aos outros, se você tem essa opinião, ou se você acha que isso é uma bobeira. É claro que, gente, é isso. Cada livro é um. No final é uma bobeira, não vale muita comparação. Inclusive, aqui no prefácio da Raquel, ela diz algumas opiniões que pessoas da época tiveram em torno desta obra. E diz, né, que é comum encontrar opiniões parecidas ainda hoje. E uma das opiniões que eu concordei muito foi da própria mãe da Jane Austen, que disse que preferia Orgulho e Preconceito porque ela achou a Fanny insípida e ela gostou da senhora Norris.
E é isso. Eu super concordei com a mãe da Jane Austen. Achei insípida demais. É muito certinha, muito sem gracinha, ai, sem sal, sabe? Então, é isso. E a gente conversa mais ali nos comentários, se você também me dá a sua opinião. Eu peço muito, muito, muito pra você que esteve até aqui comigo, pra você deixar aquele joinha se você gostou do vídeo e compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas, pra quem você acha que vai gostar, né, deste conteúdo. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo grande e até!